Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso da Bolsa de Valores. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a Bolsa de Valores e como operar. Ganhar dinheiro com operações na Bolsa de Valores é meta de milhares de pessoas. Mas o excesso de termos complexos e a falta de um local que reúna as informações necessárias acabam afastando o investidor iniciante. Então você encontra muita coisa em muitos lugares e acaba que se confunde. Então eu reuni nessa aula todos o que realmente você precisa saber. O início então da Bolsa de Valores aqui brasileira. A nossa bolsa é uma das maiores do mundo, isso a maioria já sabe, né? Agora, nem sempre ela foi do jeito que conhecemos hoje, sendo resultado de uma série de fusões com outras bolsas. Até o começo da década de 60, o Brasil tinha 27 bolsas de valores. Era uma para cada estado, todas regidas pela Secretaria da Fazenda. Assim, com a reforma do sistema financeiro, elas deixaram o governo e viraram independentes, tornando-se associações civis sem fins lucrativos. Sabiam disso? A já então denominada Bovespa começou a crescer em relação à maior bolsa brasileira, que na época era a Bolsa do Rio de Janeiro. E foi no ano de 2000 que as duas bolsas fizeram um acordo com as demais que restavam no país e as incorporaram. A Bovespa ficou com as negociações de companhias abertas e títulos privados. Já a Bolsa do Rio de Janeiro com os títulos públicos. Então, tchau pregão, né? No Viva Voz. Agora, sabe aquela gritaria típica dos pregões? Lembra que a gente via nas televisões um monte de gente lá gritando que nem os loucos, que muito era retratado em filmes sobre o mercado financeiro? Isso realmente aconteceu até o ano de 2009. O pregão Viva Voz foi substituído pelo eletrônico, pelo crescente volume de novas empresas que começaram a realizar as suas ofertas públicas, né, entrando dentro do mercado financeiro com as suas ações. Primeiramente, isso ajudou a causar um aumento da participação de investidores estrangeiros no volume total das negociações, além da entrada de novas tecnologias. A grande mudança relacionada ao mercado de capitais, mercado que trata de títulos, ações e derivativos, no Brasil ocorreu em 2008, ao fazer da Bolsa de Valores brasileira, como você vê hoje. Anunciaram a fusão das duas bolsas, a BMF e a Bovespa, ficando assim conhecida como BMF Bovespa. A BMF, Bolsa de Mercadoria e Futuros, antes mesmo da fusão, era considerada a maior bolsa do país. O volume de negociações de contratos futuros de commodities, moedas, taxas e índices supera até hoje o volume de ações empresariais. O nome BMF Bovespa não perdurou por muito tempo. Assim, em 2016, aconteceu a fusão com a CETIP, Companhia de Capital Aberto, que oferece serviços de registro, central depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos, que agora chamamos de a Bolsa de Valores Brasileira, a B3. O que é a B3 então agora? Né? Toda a descrição aí das aulas eu estou colocando, bem-vindo, né, ao curso Garra de Trader, Bolsa de Valores B3. Então, B3 é isso daqui. Agora você já sabe, né? Vou até grifar aqui. B3, Brasil, Bolsa Balcão. Então, é com a fusão, então, dessas duas, né? Com a CETIP, que ficou 3, né? Então, são 3 empresas que se fundiram aí. A B3 tem batido recordes e é a Bolsa de Valores que mais cresce, também com crescente números de investidores ativos. Os segmentos BMF e Bovespa. Basicamente, a B3 é uma bolsa unificada, porém ainda dividida em 2 grandes segmentos. O primeiro segmento é o Bovespa, que se refere ao mercado à vista. Então, sempre quando falamos do mercado Bovespa, estamos falando de ativos como ações, fundos imobiliários e títulos de renda fixa.
Já o segmento BMF se refere ao mercado futuro, onde basicamente são negociados contratos futuros de dólar, índice, Bovespa, commodities, como boi gordo, café, milho. Então nós estamos nesse, né? BMF, índice Bovespa, mini índice, dólar, mini dólar. Ficou bem claro essa parte? Entendendo como a Bovespa funciona, como a Bolsa funciona. A Bolsa pode parecer um bicho de 7 cabeças para quem não está familiarizado com o mundo financeiro. O senso comum diz que operar é algo que apenas grandes investidores com grandes fortunas podem fazer, mas o senso comum está errado nesse caso. Na prática, hoje qualquer pequeno investidor pode entrar na Bolsa pelos baixos custos se compararmos, com outras épocas. Os americanos possuem a forte cultura de investir em ações, o que faz com que o mercado internacional tenha muita influência na B3. Grande parte do nosso volume financeiro é negociado por investidores estrangeiros. A euforia do mercado de ações chama atenção. O sobe e desce, as operações lucrativas, as perdas estrondosas e o difícil vocabulário e termos usados no mercado financeiro fazem parecer mais complicado do que realmente é. Mas afinal, então, o que é a Bolsa de Valores? O mercado financeiro como um todo é o universo que envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros, como valores imobiliários, mercadorias e câmbio, ou seja, é todo o ambiente que envolve as operações e investimentos financeiros. Dentro desse ambiente existe uma plataforma de negociações de ações das empresas de capital aberto. Essa é a base principal da Bolsa de Valores. Ações de empresas reais que obtêm lucro ou prejuízo. Essas empresas lançam ações no mercado para captar dinheiro de investidores de forma barata. E se você adquirir uma ação, por exemplo, da empresa X, você virá sócio acionista, você comprará um pedacinho dela. Desvendando o sobe e desce da Bolsa. O futuro é incerto e essa é a única afirmação atemporal que podemos fazer quando tratamos do mercado de capitais. Empresas podem ter ganhos ou perdas, aumentar ou diminuir o market share, alterar seus custos, tendo um resultado de balanço patrimonial que retrata positivamente ou não a empresa. Companhias têm altos e baixos e isso reflete diretamente nas ações e naquele gráfico que a gente vê subindo e descendo, subindo e descendo. Outros mercados negociados na Bolsa também enfrentam o sobe e desce. Mesmo que por motivos distintos, há uma relação de causalidade. O mercado de opções está diretamente relacionado com os ativos das companhias. Porém, quando a B3 está em queda, a tendência é de a elevação do preço do dólar, já que o índice no vermelho costuma ser acompanhado por uma fuga de capital do Brasil para outros mercados. Isso aqui é muito interessante. Eu até vou grifar, vou deixar grifado esse parágrafo aqui. Índice e dólar. Cadê o dólar? Então, assim, nós vamos operar inicialmente mini índice e mini dólar. E tem uma correlação entre os dois com isso que eu acabei de falar aqui. Quando a gente opera, estamos operando no mini índice e o mercado está em queda, se você abrir o gráfico na opção no mini dólar, ele vai estar em ascensão e vice-versa. Então, por isso que é legal quando a gente está operando na plataforma, deixar os dois gráficos abertos. Está operando no mini índice, está em alta, o dólar está em queda. Então, o mini índice está em queda, o dólar o gráfico está subindo, as ações estão subindo. Então, isso daqui tem muita importância, isso daqui. As notícias e projeções chegam aos analistas e investidores e esses podem mudar suas percepções de lucratividade do ativo. Se a empresa X entrega menos lucros, então deve valer menos. Os investidores compram ou vendem as ações com base no que eles acreditam que a companhia deva valer. Essa é a lógica usada. As diversas análises começam a se desenvolver a partir da tentativa de precificar a lucratividade dessas empresas e avaliar a tendência de compra ou venda. Essa tendência
que tentam reconhecer o ponto de chave dos especuladores. E dentro disso estamos nós que estamos não analisando o preço das ações, mas sim a variação no mercado. Quando os investidores estão comprando e vendendo, nós ganhamos fazendo trabalhando dentro dessas variações. E o que é o mercado de ações? Uma ação, então, representa a menor parcela do capital de uma empresa. Quem compra ações de uma companhia adquire também os direitos e os deveres de um sócio. Se for uma companhia aberta, registrada na Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, por exemplo, que é o órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais brasileiros, suas ações podem ser negociadas publicamente na Bolsa de Valores. Uma das principais vantagens de se tornar acionista de uma empresa é poder se beneficiar da parte dos resultados que ela obtiver. Quando uma companhia aberta tem lucro, uma parcela dele é distribuída aos sócios na forma de dividendos, na proporção do número de ações que cada um possuir. O acionista pode ganhar ainda mais com a possível valorização do preço dos papéis, que além do desempenho financeiro da empresa, depende também das perspectivas para o setor em que ela atua e para a economia em geral. Mas como funciona na prática, então, o investimento em ações? Primeiro, nós temos um órgão que regulariza tudo isso. O ambiente que acontece os negócios com ações é regulado por algumas entidades. Entre elas se destaca a CVM, que é uma autarquia do governo federal, que atua como uma espécie de xerife do mercado. Suas principais funções são disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores imobiliários no Brasil. As atividades da CVM têm como objetivo proteger os investidores contra emissões irregulares de valores imobiliários, contra atos ilegais de administradores e acionistas das companhias abertas e também contra o uso de informação privilegiada não divulgada em todo o mercado e também aí as famosas pirâmides. Nesse ano de 2018 e 2019 tivemos muitas empresas denunciadas com a CVM, principalmente na área de criptomoedas, bitcoins. A CVM estava em cima aí dessas empresas. Procura ainda coibir modalidades de fraude ou manipulação que criem condições artificiais de demanda, oferta ou preço das ações e outros ativos, entre outras ações. Faz isso assegurando o acesso público a informações sobre ativos e as companhias as emissoras. Outra entidade que atua frente à regulação é a BSM, Supervisão de Mercados, empresa integrante da B3 e criada para fiscalizar os mercados administrados pela própria Bolsa. Intermediação. Os investidores não podem negociar ações diretamente no pregão da B3. Para isso, preciso de ajuda de intermediários como as corretoras de valores. Sem elas, nós não conseguimos comprar nem vender. Essas instituições financeiras têm como principal atividade realizar as ordens de compra e venda de ativos para os investidores na Bolsa de Valores. Não são as únicas a exercer essa função. Desde 2009, as distribuidoras também podem operar no mercado. As corretoras e distribuidoras oferecem serviços variados aos seus clientes, entre eles suporte sobre o funcionamento da bolsa, dados sobre o mercado e relatórios de recomendação de ações, ferramentas como Home Broker, que permite negociar ações pela internet, e sistemas de análise de ações, informações sobre o recebimento de dividendos e muitos outros. Então, como funciona a Bolsa de Valores? Trouxe aqui uma imagem, né? E essa imagem aqui, ela... Como funciona aqui? Essa imagem então está aqui. Empresa, né? Então aqui as empresas, elas emitem ações da bolsa. Então ela vai mandar as suas ações aqui para a bolsa, que é responsável pelo ambiente de negociação. Nisso vem, né? Surge as corretoras que fazem essa intermediação entre empresa e investidores. Então, ela manda para a bolsa tem a corretora que aqui intercede pela vontade aqui dos clientes.
E tudo isso é regularizado pela CVM e pela BMS, que são os responsáveis por toda essa movimentação aqui financeira. Formas de negociação. Na Bolsa de Valores existem especificações de mercado de ações. Às vezes, as diferenças entre elas são sutis, em outras são marcantes e determinantes. Conheça um pouco mais sobre os termos mais comuns a esse respeito. Mercado primário e mercado secundário. Quando uma opção é negociada no mercado primário, significa que ela está sendo vendida pela primeira vez aos investidores. É como se o papel saísse da empresa que fez a emissão e chegasse diretamente ao investidor antes de passar pela Bolsa de Valores. Em outros termos, o mercado primário abarca as ofertas públicas de ações. É o caso, por exemplo, do IPOs, sigla em inglês para Initial Public Offering, ou oferta pública inicial. O mercado secundário, por sua vez, é onde acontecem as negociações de ações que já estão nas mãos dos investidores. É exatamente o que representa a compra e a venda de ações na Bolsa de Valores. Mercado de balcão. O mercado de balcão é onde ocorrem as compras e vendas de ações e outros títulos que não são negociadas na Bolsa de Valores. As operações também são registradas e fiscalizadas pela CVM. No entanto, as condições acordadas entre comprador e investidor não precisam ser divulgadas de maneira contínua com tanta transparência quanto o mercado da Bolsa. O balcão, ao contrário da Bolsa, é um ambiente de negociação descentralizado. As operações, então, podem ser realizadas por telefone, e-mail ou por um canal eletrônico. Para as empresas que não preencherem todos os requisitos necessários para serem listadas na Bolsa, o balcão é uma maneira simplificada de acessar os investidores. Horários das negociações da Bolsa. O pregão da Bolsa de Valores começa com o leilão de pré-abertura realizado entre 9h45 e as 10h. Nesses 15 minutos, os investidores colocam nas suas ofertas pretendidas de compra e venda, de modo a ajustar os preços de acordo com os acontecimentos da noite. Eventuais negócios são efetivados somente depois que o mercado abre. Então, a abertura do pregão se dá às 10h e as negociações se estendem até às 16h55. Porém, agora a partir de novembro, agora nós estamos em novembro de 2020, o pregão da Bolsa passou a ser aberto às 10h e até às 18h, horário de Brasília, devido à mudança que teve no horário de verão nos Estados Unidos, no dia 1º, e dura acho que até o dia 14 ou 15 de março de 2021, nos Estados Unidos. Então, devido a a variação no horário de lá, nós ganhamos aqui mais 1 hora. Então, esse horário nosso que estendido da B3, então ocorria, terminava às 17h, mas agora vai terminar às 18h aí. Circuit Breaker. Em situações muito especiais e normalmente dramáticas, o pregão da B3 pode ser interrompido por um Circuit Breaker. Ele é um mecanismo de proteção ao investidor, porque defende os participantes de variações bruscas e dá tempo para os investidores agirem com calma e planejarem diante de uma situação extrema. Esse ano teve, no início do ano, março, se eu não me engano, o Circuit Breaker 1 ou 2 vezes, devido ao Covid, onde as bolsas despencaram. Então teve essa parada aí automática justamente para tomar fôlego, para os investidores tomarem fôlego, porque ninguém esperava, início aí 2020, essa situação aí com o Covid, não só no Brasil, mas no planeta todo aí. Especuladores, são vilões? São os vilões do mercado? Eis uma pergunta, e aí, o que você acha? Sabe esse esforço que os analistas e investidores fazem para tentar prever o valor de uma empresa tem? Especuladores não se preocupam tanto com o valor de uma companhia, e sim com o preço que o ativo vale. Então, considere o mercado não somente feito por investidores, mas também especuladores que buscam tirar dinheiro do mercado. Será que a gente se encontra dentro disso aqui?
Nós estamos aqui para tirar o dinheiro do mercado, não é para deixar o nosso não. E especula na questão da variação do preço. Tirar dinheiro do mercado não faz de você um vilão. Eles dão liquidez e ajudam para que investidores entrem e saiam de operações a hora que quiserem, além de ajudar a precificar os ativos. E é claro, especuladores assumem mais riscos, principalmente no curto e curtíssimo prazo. É bem o nosso caso. Com a venda, a descoberta e os movimentos de queda e alta são muito mais intensos. E é claro, especuladores assumem mais riscos. Nós somos especuladores. O temido risco. Assumir riscos faz parte da vida e do mercado financeiro. Não é verdade? É isso aí. Com certeza você já ouviu a famosa relação risco versus retorno. Isso porque em todo o investimento há uma dose de risco, que será proporcional ao retorno e à variabilidade do retorno esperado do investimento. Lembra das oscilações de preço? Se há eventos ou fatos que podem impactar o mercado, o preço dos ativos vão oscilar, mesmo que eles não estejam correlacionados. Isso sempre vai acontecer e é nesse contexto que os riscos vão aparecer. Mas não se apavore. O segredo é conseguir driblar esses riscos e não fazer das operações um cassino. O mercado financeiro exige pesquisa, dedicação, de entendimento da psicologia que é por trás. Eu já sempre falo, são pessoas que estão atrás da telinha aí desses gráficos. Elas estão fazendo a mesma coisa que você. O mercado varia em relação a tudo, a notícias, ao preço dos ativos. E você tem que estar atento a isso. Você tem que ter disciplina, conhecimento, informação, paciência para esperar. Essa incerteza toda que paira sobre o mercado quando há fortes acontecimentos ou informações divulgadas de empresas mexe com o nosso psicológico, justamente pela incapacidade de prevermos o futuro. Justamente esse ano que foi muito difícil devido à relação de Covid, afetou diretamente as bolsas no planeta inteiro e oscilou demais os preços, demais. Tendo consciência disso, podemos afirmar que o mercado é ineficiente a curto prazo. Com isso, muitas ações acabam sendo negociadas com preços descolados da realidade. E é nesse momento recorrente que você deve construir uma estratégia eficaz. As consequências negativas do risco existem para aqueles que tratam a Bolsa de Valores como uma brincadeira onde tudo depende da sorte. Saiba se preparar. Venha para o mercado preparado. Venha preparado para uma guerra, porque vai ter muita gente lutando e querendo o seu dinheiro. Outros conceitos básicos para entender definitivamente a Bolsa de Valores. Depois de todo esse contexto histórico, eu adoro fazer isso. Em tudo eu faço, eu busco informações, eu trago lá desde o início. Você tem que ser um trader completo. Você tem que saber da terminologia, você tem que saber da análise técnica, você tem que saber como que você está trabalhando e vai ser a tua profissão. Você tem que saber como que opera, o que é uma bolsa, o que é B3, o que é BMF, quando que surgiu, quando que fundiu essas empresas, o que é ações, né? O que é uma ação, uma bolsa de mercado, o que é enfim, você tem que saber. Então, o que a gente vai trabalhar muito é isso aqui, ó, índice Bovespa, mini índice. Você já ouviu, correto? Pelo nome Bovespa, Ibov, estamos assim falando do mesmo conceito. Não seria modesto escrever que é a maior representação da bolsa. O índice é uma carteira teórica de ações formadas pelas mais negociadas da bolsa, servindo como termômetro do mercado, Ibov. Como as principais ações o compõem, quando esses ativos apresentarem queda, o índice cairá junto.
Assim, você pode apostar no seu resultado de como você acha que o mercado vai reagir naquele dia antes das operações começarem. Sim, é possível negociar o índice nas bolsas de valores. Para investir nesse índice, você precisa adquirir contratos futuros do Ibovespa através do mercado de futuros. Nesse mesmo mercado que você pode investir em commodities de dólar, por exemplo. Nós vamos operar inicialmente em mini índice, mini dólar, que é esse slide. Tanto o mini índice como o mini dólar se movem em pontos, diferente das ações. Aqui é muito importante vocês terem conhecimento, tá? Que se movem em centavos. Então vamos lá. Mini índice como mini dólar se movem em pontos, diferente das ações que se movem em centavos. Esses pontos equivalem a um valor em dinheiro. No caso do mini índice, cada ponto vale 0,20 centavos e a movimentação mínima é de 5 em 5 pontos. Já o mini dólar se move em meio ponto se pertence à classe de investimentos de renda variável. Quanto vale 100 pontos então no mini índice? No mini índice cada ponto é 20. Então logo 100 pontos são R$20. Dois números que significa respectivamente o mês e o ano do vencimento desse contrato. Então vai mudar, novembro era um, dezembro era outro, então você tem que estar atento a isso, né? Porque você vai abrir um gráfico na plataforma, você vai ter que digitar a sigla do ativo que você vai operar. Então, no caso do mini dólar, hoje é isso, né? O WDO, dólar. Quanto preciso para operar? E no mini índice, mesma coisa. O mini índice é WIN. Quanto preciso para operar no mini índice? Já na negociação de mini contratos, como o lote mínimo de uma quantidade a operar num lote de mini índice, considerando que cada ponto vale 20, a operação geraria em torno dos 15.200 mil. Para negociar um lote de mini contratos de índice no módulo Day Trade, basta ter uma margem aí de R$25 na conta, em média. Hoje acho que é 23,25, uma coisa assim. Mas você tendo isso aí na conta, você pode abrir aí um contrato e começar a operar. Quanto vai no TIC, no mini índice? O mini deriva da Ibovespa da Vista, daí o nome derivativo. Ele é cotado em pontos e a bolsa estipulou cada ponto do índice vale 20 centavos o seu TIC. Oscilação mínima da cotação, que eu acabei de falar, em 5 pontos. Como calcular os pontos do mini índice? Vamos lá. Calculamos a diferença dos pontos na entrada e na saída. Compramos o ativo, então, quando ele estava lá em 56.055 e vendemos 57.545. Lucrando, portanto, 1.490 pontos. Primeiro, né? Segundo, multiplicamos cada ponto pela especificação do contrato. Como estamos falando do índice pequeno, cada ponto vale 20 centavos, logo teremos um ganho de R$298 por contrato. Os contratos de mini índice têm como código principal as letras WIN mais letra do mês mais ano. Exemplo, WIN V20. WIN e o V é outubro de 2020, como nós estamos em dezembro, esse mês mudou para a letra Z, então seria WIN Z20. Já o mini dólar apresenta as letras WDO. 20 também, que estamos no ano de 2020. Espero então com essa aula aí ter elucidado se tinha alguma dúvida ou se não tinha conhecimento sobre o mercado que nós trabalhamos, o mercado que nós estamos inserido. Você, trader, é uma obrigação você saber o que é B3, o que é a BMF, como que surgiu, como que quando foi consolidado. Tudo isso é válido, todo conhecimento é válido. Agora você é um trader de garra, agora você sabe quanto custa uma ação, quanto que custa um contrato para você operar no mini índice, no mini dólar,
como que é feita essa contagem, que é por pontos, quantos centavos que vale, o que são ações, o que é mini índice, o que é mini dólar, o que é mercado no futuro, como que ocorre o que é investidor, o que é um especulador, enfim. Assista de novo se necessário e vamos para a prática. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.